Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Albert Gleiser e estou de volta para ministrar mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa. Desta vez nós vamos falar sobre figuras e vícios de linguagem. Acredito que já esteja aparecendo aí na sua tela o nosso primeiro slide, que apresenta justamente o nome da nossa aula. E você está percebendo que nós vamos dividi-la em partes. Esta é a primeira, tá bom? Em que nós vamos enfatizar as figuras, tá joia? Como é que nós vamos começar então? Bom, nós vamos começar apresentando um conceito de figuras de linguagem. Figuras de linguagem, então, pessoal, são formas de expressar o pensamento ou o sentimento de modo vivo, enérgico, vibrante. Então, o que a gente pode marcar aqui, ressaltar? Expressar o pensamento ou o sentimento, tá bom? As figuras também são capazes de impressionar o ouvinte ou o leitor, justamente pela sua capacidade expressiva. Elas escapam ao uso corriqueiro que se faz das palavras e da língua, né? Elas extrapolam aquele sentido literal, aquele sentido denotativo, usual, objetivo da palavra e alcança o quê? Sentidos subjetivos, poéticos, metafóricos, figurados, né? Como a gente diz de uma forma bem geral. As figuras de linguagem, elas podem ser divididas em três grandes grupos. O primeiro deles tem a ver com as figuras de palavras, também conhecido como tropos, que significa desvio ou giro. Segundo grupo, figuras de construção, também conhecido como figuras de sintaxe. Terceiro grupo, figuras de pensamento, ok? Vamos começar então com as figuras de palavras. Quais são elas? Nós temos aqui a metonímia, bastante conhecido de muitos estudantes. Ela consiste em usar uma palavra por outra, por haver relação de sentidos entre ambas. Então, a chave aqui é essa aqui, relação de sentidos. Aqui está a chave para você, numa questão teórica, conseguir marcar a alternativa correta, tá legal? Não se trata de vocábulos sinônimos, preste bem atenção. Isso aqui também é importante. Tá? Então, não se trata de vocábulos sinônimos, mas ocorre que uma palavra evoca a outra, tem como base a contiguidade. Isso aqui também é importante para você entender o conceito e fazer a distinção, por exemplo, de metonímia e metáfora, ok? E não a similaridade. Preste bem atenção, por quê? A similaridade tem a ver com a metáfora. Daqui a pouco a gente vai explorar a metáfora também. Mas eu já estou adiantando para você aqui. Ou seja, é uma analogia por sentidos próximos, relativos. Vamos ressaltar isso aqui também? Analogia por sentidos próximos, relativos. E aí nós temos o primeiro exemplo. Adoro ler Shakespeare. Bom, o famoso poeta inglês, morto há mais de 400 anos, pessoal, não pode ser lido, você sabe disso. Shakespeare é uma pessoa, não é um texto, não é um livro. Agora, o seu nome, o nome do autor, é usado na frase para representar a sua obra. Então, o que está acontecendo aqui? O nome, olha aí, tem relação com a obra do próprio autor.
Então você está percebendo a relação de sentidos entre ambas, tá? Shakespeare não é sinônimo de nenhuma de suas obras, de nenhum dos seus textos, mas existe essa relação com base na contiguidade, em que, digamos assim, o nome do autor é projetado e alcança a própria obra em si mesma. Então você troca essas palavras. Então você adora ler Shakespeare, você entende que você adora ler as obras desse autor, tá bom? Outro exemplo, depois da partida, o time bebeu 20 copos de água. Olha aí, ainda que os jogadores possam ter tido bastante sede, eles não tomaram, eles não ingeriram os copos. Isso seria impossível, né? Seria um problema. Mas eles ingeriram o quê? A água, olha aqui, ó, a água que estava dentro dos copos. Percebeu? Então, mais uma vez, nós estamos aqui fazendo uma relação de sentidos. Ninguém bebe 20 copos. As pessoas bebem a água contida nesses 20 copos. Mais um exemplo. Ele é um bom garfo. Garfo aqui está sendo associado o quê? A comilão, glutão. Por quê? Porque isso nos remete também ao instrumento utilizado para a gente realizar a nossa refeição, para a gente almoçar, para a gente jantar e tudo mais. Letra D. Aquele que quiser vir após mim deve tomar a sua cruz. Bom, neste exemplo agora, cruz aqui, ó, está sendo empregado, essa palavra está sendo empregada, olha lá, por associação à renúncia, a sofrimento. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Está registrado nos evangelhos. Letra E. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Bom, a palavra pão aqui agora está representando alimento. Tá legal? Então, ó, pão, no caso, vale por toda a alimentação. Então, é uma representação dos demais alimentos. O pão também é um alimento. Então, existe essa relação de contiguidade. Suor do rosto significa o quê nessa frase? Esforço, trabalho, empenho, desgaste. Tá joia? Então, de novo aqui, ó, suor do teu rosto, significando esforço, trabalho, ok? Mais um exemplo. Luísa completou 15 primaveras ontem. Bem, a primavera é uma das estações do ano e ela só ocorre a cada ano, uma primavera por ano. Então, se a pessoa está completando 15 primaveras, ela já viveu 15 anos. Concorda comigo? Porque cada primavera foi vivida ou foi completada a cada ano, tá bom? Então, ó, primaveras, né? Olha aqui. Significando o quê? Anos de vida. Olha aí, tá bom? Bem, agora a gente vai apresentar uma outra figura de linguagem. É a perífrase, também conhecida como antonomásia. É interessante você se familiarizar com essas nomenclaturas, porque o examinador ele pode facilitar, ele pode apresentar na prova o nome que é mais frequente, que é mais corriqueiro, mais conhecido do estudante, como ele também pode complicar um pouco a nossa vida e apresentar uma outra nomenclatura que é assim desconhecida da maioria. Isso é para fazer já a seleção. Então guarde aí, por favor, esta expressão aqui, ó, antonomásia. Bom, o que é isso? Perífrase ou antonomásia é a designação de uma pessoa não pelo seu nome,
mas pelos atributos ou circunstâncias que a tornam famosa. Olha só que interessante. Letra A. O poeta dos escravos. Bom, na literatura, olha aí, Castro Alves é conhecido por essa expressão, poeta dos escravos. Ele ficou famoso, tá, por escrever obras fazendo alusão a essa situação política e social da sua época, tá? Foi uma fase do nosso país, da nossa nação. Então ele ficou famoso justamente por dedicar obras, né, escritos a essa questão social. Letra B, Cidade Maravilhosa. Bem, eu acredito que muita gente deva conhecer esse título, essa expressão, por associação à cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Não quero aqui entrar em nenhuma polêmica a respeito disso, mas o fato é que já há muitos e muitos anos, o Rio de Janeiro é a cidade conhecida como Cidade Maravilhosa. Metáfora agora. Preste atenção na diferença entre metáfora e metonímia, para você não confundir uma coisa com outra. A metáfora consiste em retirar uma palavra do seu contexto convencional, tá? E aqui a gente quer chamar a sua atenção, ó. O contexto convencional de uma palavra é justamente o contexto objetivo. Também pode ser conhecido como o contexto ou o significado literal, tá bom? E transportá-la para um novo campo de significação. Olha aí, ó. Esse novo campo de significação, também conhecido como significação conotativa, já tem um caráter mais subjetivo. Ó, significação subjetiva, tá? Por meio de uma comparação. E aqui, ó, é interessante a gente destacar essa expressão. Por quê? Quando a comparação é explícita, e aí eu vou botar o sinal de diferente aqui, ó. Presta atenção, tá bom? Quando a comparação é explícita, a gente vai estar diante, então, de uma comparação propriamente dita. Ué, Albert, não estou entendendo. Bom, você vai entender já já. É que, dentre as figuras de linguagem, nós temos a metáfora, como nós estamos apresentando aqui, e temos também a comparação propriamente dita. A metáfora é um tipo de comparação, porém, como eu já ressaltei, é uma comparação implícita. Isto é, ela não apresenta o conectivo que caracteriza a comparação. Ela não apresenta a conjunção comparativa. Deu para entender? Com exemplo vai ficar mais fácil. Bem, mas ainda na parte de conceituação, olha só, comparação implícita e aqui também, ó, similaridade. Lembra que quando eu falei da metonímia, eu disse que a relação é de contiguidade e não de similaridade? A relação de similaridade é da metáfora. A relação de contiguidade é da metonímia, ok? Bem, vamos ver um exemplo. Buscava o coração do Brasil. Veja, a palavra coração aqui destacada, ela não tem o seu sentido convencional. Até porque uma nação não tem coração, não tem pulmão, não tem rim, não tem fígado. Quem tem isso é o ser humano.
né? Até os animais têm coração. Agora, a palavra coração aqui, ela está empregada num sentido subjetivo, conotativo. Tá joia? Coração aqui significa o quê? O centro vital do país, a essência dele, o âmago, tá bom? Ali aquela região, aquela parte principal do nosso país. Letra B. Achamos a chave do problema. Ora, fechadura precisa de chave para ser aberta e ser fechada. A ignição do carro precisa de uma chave. Todos nós sabemos o que é uma chave, para que ela serve. Agora, uma situação, um problema, por exemplo, né, não tem chave de forma literal. Porém, a palavra-chave aqui é o elemento, tá, que tem a ver com, digamos assim, a resolução do problema. Tá legal? A solução dele. Então a chave aqui tem esse sentido de você, vamos dizer assim, desvendar o mistério, desvendar a causa, apresentar a solução, apresentar a resposta, apresentar a saída. Tá legal? Então a chave está sendo utilizada aqui nesse sentido. Tá ok? Agora sim, a comparação propriamente dita. Tecnicamente ou rigorosamente, como eu já anunciei, existe uma diferença entre a comparação em si mesma e a metáfora. Olha só, metáfora e comparação não se confundem. Não se confundem. Tá bom? Nesta quem, pessoal? Na comparação. Olha aí. Os termos confrontados vêm ligados por conectivos. Isso aqui é interessante. Eu já disse que na metáfora eles não aparecem. Vejamos. A criança é tal qual uma plantinha delicada. Então aqui eu tenho o elemento de comparação. Estabelecendo aí então a relação entre a criança e a plantinha delicada, ok? Albert, como é que ficaria essa frase não como uma comparação, mas como uma metáfora? Eu teria que tirar os elementos de comparação. Eu simplesmente escreveria da seguinte maneira, presta atenção na diferença. A criança é o verbo, né? É o quê? Uma plantinha. Olha aí. Delicada. Então veja que agora eu só tenho o verbo fazendo a articulação entre a criança e a plantinha delicada. Os elementos comparativos desapareceram. Então, aqui eu tenho metáfora. No exemplo original, eu tenho comparação. Outro exemplo. Hitler foi cruel como um monstro. De novo, destacado aqui para você o elemento de comparação. Vamos transformar essa figura em metáfora. Como é que a gente faz? Olha aí, Hitler foi um monstro. Olha aí, foi um monstro. Simplesmente dessa forma.
Catacrese agora. Catacrese consiste no emprego de termos com significação diferente da usual, por falta de termos próprios da língua. Então, aqui a dica é você gravar esse finalzinho aqui, ó. Falta de termos apropriados para designar, tá? Para fazer a devida designação. Vejamos. Cauda do avião. Poxa, cauda do avião, o avião não é nenhum animal para ter cauda. Não é cachorro, não é gato e por aí vai. Tá? Não é nenhum jacaré para ter uma cauda. Então, avião não tem cauda, mas por falta de um termo mais apropriado, a gente acaba tomando emprestado outros sentidos por aproximação, não é? Então a gente utiliza a palavra cauda para se referir àquela parte traseira do avião que é comprida, que é mais extensa, né? Outro exemplo, pé da mesa. Poxa, mesa não é um ser humano. Mesa não tem pé. Agora, o que serve de base para sustentar a tampa da mesa? Entende? O nosso pé, ele é um órgão, vamos dizer assim, né? Uma parte do nosso corpo, um membro, melhor dizendo, né? O pé é um membro que nos dá a sustentação. Ele serve para dar estabilidade ao nosso corpo, certo? Então, aquela parte também de madeira ou de ferro ou de alumínio, seja lá de que material for, né, que fica na vertical sustentando ali aquela tampa da mesa, né, a gente chama também de pé, justamente porque cumpre uma função parecida com a função que o pé, né, que esse membro cumpre em relação ao corpo humano. Boca da noite, mais um exemplo aqui, ó. Dente de alho. Alho não tem dente, quem tem dente somos nós, são os animais e por aí vai. E essa daqui, gente, embarcar no trem. Pessoal, presta bem atenção, embarcar tem a ver com barco. Concorda comigo? Olha lá. Quando você entra em um barco, é natural que você diga embarcar. Agora, e quando você entra em um avião? Quando você entra em um carro? Quando você entra no trem? Como está aqui no nosso exemplo. Você também embarca? Olha, a rigor não. Porém, a gente já cristalizou, não é? A gente já sedimentou o emprego dessa mesma expressão, dessa mesma forma verbal, para se referir a esse movimento, né? Para dentro do trem, para dentro do barco, para dentro do avião, para dentro do carro e por aí vai. Então a gente diz embarcar, ok? Agora a gente vai mudar um pouquinho. Nós vamos falar agora do segundo grupo, figuras de construção, também conhecidas como figuras de sintaxe, como eu já anunciei. Veja, a primeira delas é a elipse. Presta bem atenção, porque existe uma diferença técnica entre a elipse e o zeugma, tá bom? Às vezes, na prova, o examinador não faz essa distinção. E aí você tem que ficar bem atento. Por quê? Às vezes o examinador não faz, e aí você tem que entender isso e marcar ali, tá? Talvez até como resposta certa. Ou então ele é mais detalhista, ele é mais rigoroso, e ele faz sim a distinção. Mas vamos entender cada uma dessas figuras. Olha só, a elipse constitui-se na omissão
Ó, nos dois casos, elipse e zeugma, nós vamos ter omissão, nos dois casos. Só que tem um detalhe, na elipse, essa omissão de um ou mais termos, que facilmente podem ser subentendidos no contexto. Olha lá, facilmente podem ser subentendidos no contexto. Presta atenção. Na cabeça, um lindo chapéu. Olha, na cabeça, omissão da forma verbal. O que eu posso colocar aqui? O que eu posso entender? Na cabeça, há ou havia, certo? Na cabeça há um lindo chapéu. Na cabeça havia um lindo chapéu. Letra B. As mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Omitiu-se na segunda oração o verbo eram. Olha lá. As mãos eram pequenas e os dedos eram finos e delicados. Então, surge agora aí na sua tela a caveirinha, que representa perigo. Tá? Eu vou retomar aquilo que eu já anunciei para você, que é a diferença técnica entre zeugma e elipse. Preste atenção na letra B, no segundo exemplo. Ele é um pouco diferente, a rigor, do exemplo da letra A. Por quê? Na letra A, o termo omitido não aparece nenhuma vez na frase. Na letra B, o termo omitido, que é a forma verbal eram, já apareceu a primeira vez. Olha lá. Na segunda vez é que ele é omitido, é que ele não aparece. Entende? Somente na segunda oração é que a forma verbal eram não foi empregada. Então, ó, você projeta o termo para cá, ó. Então, tecnicamente, a rigor, a letra B é o que, pessoal? Zeugma. O zeugma é uma espécie de elipse, é uma espécie de omissão. Melhor dizendo, o zeugma é uma espécie de omissão. Tá? Então, em alguns casos, em algumas provas, o examinador vai fazer distinção rigorosa entre elipse e zeugma. Em outros casos, não. Então, você vai ter que ter flexibilidade para analisar ali no caso concreto, na situação real de prova, as alternativas apresentadas pela banca. Fique atento, por isso o sinal da caveira. Pleonasmo. A palavra pleonasmo significa repetição. Então, o conceito de pleonasmo tem a ver com o quê? Redundância. E é uma redundância proposital, intencional, tá ok? De palavras ou sentidos a fim de enfatizar o significado da informação. Então, o objetivo do pleonasmo é enfatizar o significado da informação. Exemplo, vi com meus próprios olhos. Olha, pelo amor de Deus, você não consegue ver com o nariz, você não consegue ver com a boca. Então, você só consegue ver com o quê? Com os olhos, certo? Letra B. A mim resta-me o choro. Presta atenção que os dois pronomes empregados, eles designam o mesmo ser. Então, eles expressam o mesmo sentido. É o próprio enunciador. A própria pessoa que está falando é que está sendo tomada aí como referência. A mim resta-me. Todos os dois pronomes apontam
para o mesmo ser. Então há uma ênfase na significação dessa frase aí, dessa informação. Tá? De novo, caveirinha. Caveirinha significa cuidado. Veja, existe um tipo de pleonasmo que é encarado, que é admitido como figura. Agora, existe outro tipo de pleonasmo que é conhecido como vício. E por ser um vício de linguagem, ele não é recomendado. Tá? Não é bom que você escreva no seu texto, que você empregue no seu texto esse tipo de vício de linguagem. Por exemplo, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, ilha fluvial. Toda ilha é fluvial, pelo amor de Deus. Nova criação. Toda criação é nova. Senão, não é criação. Entendeu? Monocultura exclusiva. Toda monocultura é a cultura de um produto só, de um produto apenas. Então é exclusiva mesmo. É só aquele produto. Então, cuidado com essas expressões. Cuidado com esse tipo de pleonasmo, porque ele vai prejudicar o seu texto. Os chamados pleonasmos viciosos. Polissíndeto. Poli significa o quê? Vários. Síndeto significa o quê? Conjunção. Então, polissíndeto é o quê? Repetição intencional da conjunção. Olha aí, repetição da conjunção. Normalmente, o conectivo aditivo e. Conjunção coordenativa aditiva. Tá bom? Olha lá. E corre, e pula, e brinca, e cai. Repare, primeira vez, agora ele já começa a ser repetido. Qual o efeito disso? Bom, o efeito disso é que faz surgir, né, a ideia de movimentos contínuos ou de ações que se sucedem rapidamente. Dá uma dinâmica mais veloz. Tá? Letra B, mão gentil, mais cruel, mais traiçoeira. Percebeu a repetição do conectivo? E o assíndeto? Bom, se o polissíndeto é a presença de vários conectivos, né, da repetição deles na frase, o assíndeto, e esse prefixo a aqui significa falta, omissão. Então, o assíndeto é a omissão de conectivos, resultando no uso de orações justapostas ou orações coordenadas assindéticas. Olha aqui, sem síndeto. Veja, soltei a pena. Ó, eu tenho aqui uma oração. Olha o verbo soltar. Eu tenho aqui outra oração. Olha o verbo dobrar. E eu tenho aqui outra oração com o verbo roer. Então eu tenho 3 orações. Nenhuma delas é introduzida por conjunção. Não existe conjunção fazendo a articulação entre essas orações. Então, por isso, nós temos aqui um caso de assíndeto, também considerado uma figura de linguagem. Peguei o exercício, levei-o para casa, li, reli, voltei à escola, briguei com a professora, fui à direção, reclamei a falta de conectivo. Então, olha, peguei o exercício, levei-o para casa, li, reli, voltei à escola, briguei com a professora, fui à direção, reclamei a falta de conectivo. Gente, eu tenho, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações. 8 orações. E a introdução delas não é feita por meio de um conectivo. Então eu tenho orações coordenadas assindéticas.
Mais um exemplo de figura de linguagem é a inversão. Bom, como o próprio nome já diz, a inversão tem a ver com a alteração da ordem normal dos termos ou orações na frase. Bom, em relação aos termos, nós temos aqui uma ordem chamada ordem canônica. É a ordem consagrada dos termos, embora ela possa sofrer variação. Mas a ordem consagrada, também chamada de ordem canônica ou ordem direta, é o sujeito ocupando a primeira posição. Depois do sujeito, o verbo da oração. E depois do verbo, você bota aqui o objeto da oração. Ou você pode colocar também o quê? O adjunto adverbial, certo? Então, guarde essa ordem canônica, essa ordem consagrada. Em relação às orações, bem, em relação às orações, a ordem natural delas, como é que fica? Primeiro você tem a oração principal. Depois você tem o quê? A oração subordinada. E aí você pode ter a subordinada substantiva, a subordinada adverbial, a subordinada adjetiva. Mas a ordem natural é essa que eu acabei de apresentar. Primeiro, abrindo o período, a oração principal. Depois, a oração subordinada. Só que na prática, nem sempre isso acontece. Muitas vezes, você sabe, você talvez até faça isso com frequência, muitas vezes a oração subordinada, ela está antes da principal. Ela aparece antes da principal, ou seja, em ordem invertida. Vamos ver o primeiro exemplo. Tão leve estou que já nem sombra tenho. Olha lá. Tão leve estou. Ó, tão leve estou, você poderia dizer o quê? Estou, primeiro verbo, né? Estou tão leve. Olha lá. Que eu, né? Bom, como eu não apareceu, eu vou tirá-lo daqui. Estou tão leve que nem tenho, olha aqui o verbo, sombra. Por exemplo, aqui eu tenho verbo e aqui eu tenho o objeto do verbo, o complemento dele. Percebeu? Na frase original, há uma inversão. Mário Quitanda inverteu isso daí. Vou apagar para facilitar a sua visualização e também o meu trabalho aqui, obviamente, certo? Então vamos pensar agora nessa frase de Carlos Drummond de Andrade. Justo, ela diz que é, mas eu não acho não. Então, como é que poderia ficar? Ela, ó, o sujeito, abrindo aqui a frase, ela diz o quê? Diz que é justo. Agora eu tenho a ordem natural dos termos. Tá bom? Ela diz que é justo. Porém, na frase original de Drummond, esses termos estão numa ordem trocada, numa ordem invertida. 6. Anacoluto. O anacoluto é a quebra, a interrupção repentina do pensamento. Evidencia-se por meio do desrespeito às regras de sintaxe. Muito importante isso aqui, ó. Desrespeito às regras de sintaxe. O termo sem nexo sintático é colocado no início da frase. Olha lá. O homem, chamar-lhe mito, não passa de anacoluto. Veja, o homem, e aí tem uma quebra aqui, ó.
marcada pela pontuação. Repare que a sequência natural da frase não deveria ser assim. O homem, chamar-lhe mito, não passa de anacoluto. Né? Então, houve uma quebra ali depois, logo depois do termo homem. Outro exemplo, a rua onde moras. Tá, e aí? E daí? Né? A rua onde moras, nela é que desejo morar. Então, de novo, a pontuação sempre marca o anacoluto, essa quebra repentina do pensamento. Tá bom? Mais um exemplo. Pobre, quando come frango, um dos dois está doente. Olha aí, isso é um dito popular. Percebeu? Há o anacoluto aqui também, ó. Pobre, quando come frango, um dos dois está doente. Interessante nessa frase aqui, é o dito popular. Bem, silepse. Silepse também é muito importante. É muito importante você entender a silepse. Por quê? Porque a silepse tem a ver com regra de concordância. Tá? E aqui a gente vai ter que retomar a aulinha de concordância, fazer uma síntese, a síntese da síntese. Tá joia? A regra geral da concordância qual é? Regra geral. Vamos colocar aqui, regra geral. RG, regra geral. Qual é a regra geral? Sujeito e verbo. Certo? Regra geral, sujeito e verbo concordam em número e pessoa. Não é essa a regra geral? Bom, na silepse, isso não vai funcionar exatamente dessa maneira. Tá? Sujeito, o certo, sim, a rigor é o quê? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito representando a primeira pessoa do discurso, verbo também representando a mesma pessoa. E por aí vai. Mas olha só que interessante. Vossa Excelência será informado sobre tudo. Bom, o pronome de tratamento, Vossa Excelência, tem o gênero feminino. Percebeu? Só que o particípio, que é uma forma nominal do verbo e que se flexiona em gênero e número para concordar com o substantivo ou termo substantivado ao qual se refere, ele aqui, a rigor, deveria estar também no feminino. Vossa Excelência será informada sobre tudo. Por que está no masculino? Porque a regrinha gramatical diz o seguinte: quando você emprega o pronome de tratamento, a concordância de gênero vai ser feita de acordo com o sexo da pessoa ao qual você se refere. Então, se você tem em mente que você está se dirigindo a uma mulher que faz jus ao tratamento de Vossa Excelência, você vai usar o adjetivo ou qualquer nome adjetivado naquele mesmo gênero. Tá? Então, Vossa Excelência, você está conversando com uma ministra. Então, Vossa Excelência será informada. Se você está conversando com um ministro, com um homem, você vai usar Vossa Excelência também. Porém, agora no masculino, Vossa Excelência será informado. Então, eu digo aqui que a minha silepse é de quê? É de gênero. Eu tenho 3 tipos diferentes de silepse. Letra B,
corria gente de todos os lados e gritavam. Bem, o sujeito aqui, ó, tem como núcleo a palavra gente. Gente está no singular. Percebeu? Olha o verbo aqui. Também no singular. Porém, o segundo verbo que está distante, e aqui eu quero dar uma outra dica, aproveitar aqui a frase. O verbo que aparece colado, que segue imediatamente o sujeito, que até tem uma ideia de plural, esse verbo vai concordar com esse sujeito, com esse termo. Então é por isso que o verbo correr está também no singular, porque ele está ali, ó, do lado do nome. Entendeu? Agora, quando você emprega outros verbos mais distantes, a língua permite que você flexione esse verbo no plural, por causa da ideia de coletividade, por causa da ideia de plural, do próprio termo gente. Tá? Corria gente de todos os lados, a ideia de plural, de várias pessoas, e gritavam. Então aqui, ó, a silepse é de número. Por quê? Porque o verbo foi apresentado no plural, enquanto o sujeito está no singular. Outro exemplo, todos somos brasileiros. Para você não confundir, eu vou apagar aqui, ó. Tá legal? Vou tentar fazer o seguinte aqui, ó, de uma forma melhor. Sujeito é um termo no singular. O verbo na terceira pessoa do singular. Olha aí. E o verbo aqui na terceira pessoa do plural, tá? Letra C. Todos somos brasileiros. Todos. Terceira pessoa do plural. E somos. Primeira pessoa do plural, representado por nós. O que está acontecendo aqui? O enunciador, ele se inclui entre os brasileiros. Ele se inclui entre todos os brasileiros. Por isso que ele usa um sujeito de terceira pessoa e um verbo flexionado na primeira pessoa. Então, nesse caso aqui, a minha silepse não é de gênero, não é de número, porque está tudo no plural. Concorda que está tudo no plural? Mas a minha silepse é de quê? É de pessoa. É de pessoa. Tá? Eu tenho um sujeito na terceira e um verbo na primeira. Então aqui a silepse é de pessoa. Guardou isso? Eu posso ter 3 tipos diferentes de silepse. Silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. 8. Onomatopeia. Limitação de uns... Ou melhor, limitação não, né? Desculpe aí, pessoal. Imitação de um som ou mesmo da voz dos seres por meio de um fonema ou palavra. Bem, com mais frequência nós temos o que? A representação de ruídos, de gritos, de canto de animais, sons da natureza. Olha só os exemplos. Ai, ou seja, dor ou grito, emoção. Grito. Ha, é o riso. Atim é o espirro. Au, é o latido, né? O som produzido pelo cão.
Bang, bang, bang. O tiro. Boa, boa, boa. Chega a ser até engraçado, né, pessoal? É o choro. E por aí vai, né? Você sempre representando aqui, ó, por meio dos fonemas que nós temos. Olha aí. Os sons emitidos pelos seres. Podem ser seres humanos, podem ser os animais, podem ser os objetos, ser de uma maneira geral, de acordo com o entendimento da gramática. O que é ser? Né? 9. Aliteração. O que é aliteração? Repetição. Ó. A aliteração é repetição de fonemas em um verso ou frase. A assonância é largamente utilizada em poesias. Então veja. Anule aliterações literalmente abusivas. Nessa frase, é notável aqui a repetição do fonema representado pela letra A. Ok? Letra B. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Olha aí, Carlos Drummond de Andrade aqui, ele fez a aliteração por meio do fonema O, representado, ou melhor, por meio do fonema representado pela letra O. Assim fica melhor, né, pessoal? Anáfora. Cuidado para você não confundir a aliteração com a anáfora. A aliteração também é repetição, tá? Só que a anáfora é a repetição da mesma palavra no princípio, e aqui que está o pulo do gato, de várias frases, tá? Então isso é anáfora. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Ó, é ferida que dói não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, claro está que a forma verbal foi repetida no princípio de cada oração aí, tá? De cada verso, de Luís de Camões. Bom, pessoal, muito obrigado e no próximo bloco a gente continua com essa matéria.